função da frequência. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre importância de capacitores, ok? Para várias aplicações, tá? Geralmente em um circuito, se a gente tem resistores e capacitores, esse é o símbolo do capacitor, é o símbolo para circuitos, né? E esse é o símbolo para resistores, ok? Se a gente tem só resistores, né, o sinal, a resistência ela é constante para várias frequências, tá certo? Aqui seria, por exemplo, a tensão alternada, né, variando a sua frequência. Lembrando que a tomada de casa ela é 127 volts numa frequência de 60 Hz. Então estaria por aqui a frequência da nossa rede, tá? Bom, se a gente tem um capacitor puro no circuito, ele defasa a corrente da tensão, tá? A corrente e a tensão não estão mais em fase, tá? Diferente do resistor, em que a tensão e a corrente estão exatamente em fase, ok? Então tem uma mudança de sinal no circuito, tá? Bom, se a gente tem um resistor e um capacitor, então a gente acaba colocando no nosso circuito mudanças, né, nos sinais de tensão e corrente, ok? Então isso pode retardar sinais de corrente, tá ok? Corrente e tensão, né? Um fica retardado em relação ao outro, né? Um fica defasado em relação ao outro, melhor dizendo, e isso é função da frequência, tá certo? Geralmente, dependendo do valor da capacitância, isso acontece numa frequência típica, tá certo? Que varia de circuito para circuito, tá bom? Então, mas veja que dependendo do valor da capacitância e da resistência, isso atinge um valor altíssimo numa determinada frequência, tá? Nesse caso aqui é perto de 1000 Hz, tá bom? Então isso é um problema, tá? Isso é um problema. Há muitos anos atrás, bom, não tão longe assim, mas lá por volta de 2005, 2006, por ali, aconteceu um grande problema no mundo da microeletrônica por conta da capacitância, ok? Que foi o seguinte: ia acontecer uma redução no tamanho dos transistores, tá? A tecnologia ali naquela época era micrométrica, tá? Que era a distância entre cada transistor, tá ok? Dentro de um circuito integrado, né? Numa lâmina de silício, tá? E aí, eu acho que eu até tenho essa figura aqui, deixa eu ver, tá? Isso aqui era o transistor, né? Isso era um transistor. Então, ele era micrométrico e a Intel, na época, ela passou, ela gerou, né? Ela patenteou a tecnologia de 90 nanômetros, tá? Que eram essas distâncias típicas aqui entre os transistores dentro da lâmina de silício, tá ok? Essas distâncias típicas aqui, ó, entre os eletrodos, tá? E aí, o que aconteceu? Como diminuiu muito a dimensão, a capacitância começou a interferir no sinal do processador, tá? Porque as frequências eram altas, né? Na faixa de quilo e megahertz dos processadores. E aí, como a gente viu ali naquela transparência anterior, né? Para um determinado valor de capacitância, essa interferência era muito alta, então estava limitando a capacidade dos processadores, tá? Então veja, nessa região aqui, né? Só que isso já era 2000 e alguma coisa, isso aqui era uma previsão teórica, né? Então lá em 2004, 2005
Para reduzir o efeito, esse efeito de capacitância em alta frequência, teve uma busca mundial pelos chamados low-K materials, ou materiais de baixa constante de elétrica, tá certo? Então tem esse artigo aqui interessante do Advanced Materials, foi muito citado na época, né? Eu, inclusive, na época fazia doutorado lá na Unicamp, num laboratório de microeletrônica, né? E a gente também tentou fazer esses filmes finos de baixíssima constante de elétrica, tá certo? E por incrível que pareça, na época, quem conseguiu resolver esse problema aí, quem conseguiu um material de baixíssima constante de elétrica foi um grupo da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Eles fizeram um óxido de hafnio, que ficou bem famoso na época. Publicaram um artigo lá que foi muito citado e as indústrias, os fabricantes de processadores acabaram usando esse resultado, né? Foi uma grande contribuição desse grupo brasileiro, tá certo? Atualmente a gente tem aqui uma busca muito grande por capacitâncias altas, né? Porque se a gente olhar aqui no plot de Ragone, esse aqui é o chamado plot de Ragone, né? Que relata que a relação entre a potência específica de uma bateria e a energia versus a energia específica. A gente vê que os capacitores, os chamados capacitores eletroquímicos hoje, eles estão com valores que já estão próximo das baterias de lítio, de íon de lítio, ó. Tá ok? Então, existe uma grande pesquisa internacional, uma grande busca no mundo todo para encontrar, para desenvolver supercapacitores eletroquímicos que possam trabalhar ali na faixa de energia das baterias, tá ok? Lembrando que esses supercapacitores são mais fáceis de serem construídos do que baterias. Claro, tem diferenças, né? Os supercapacitores, eles descarregam muito mais rápido do que uma bateria, mas por outro lado ele tem uma vantagem, ele carrega muito mais rápido. Então a gente pode ter hoje nesses veículos híbridos elétricos, você pode fazer freios, você pode reter, armazenar cargas geradas por atrito, por exemplo, com o vento na lataria do carro ou com o sistema de freios também, né, de pastilha de freio, tá? Para carregar supercapacitores e descarregar essa energia mais rapidamente nos motores elétricos dos carros, tá bom? Então já existem bancos de supercapacitores comerciais, tá certo? Sendo fabricados, tá? Esse aqui é um trabalho, né? A gente aqui no UFTM está nessa corrida mundial de supercapacitores, né? Esse aqui foi o trabalho do Gabriel, de mestrado do Gabriel, lá no mestrado de Ciência dos Materiais da UFTM. O Gabriel era aluno da Engenharia Elétrica, ele fez graduação e mestrado ali, né? Aí na UFTM, tá ok? Foi publicado numa revista muito importante, esse artigo está muito citado hoje, internacionalmente, e a gente desenvolveu um supercapacitor totalmente autossuportado, que é uma coisa também bem nova na literatura, tá? E feito totalmente em grafeno, com grafeno, tá? Tá aqui os eletrodos de grafeno, feitos aí mesmo na UFTM, no laboratório de filmes finos, né? Laboratório que eu mantenho ali no ICTE Unidade 1. Esse é o nosso dispositivo, né? Ele tinha também nanopartículas de polianilina, né? Que é um polímero condutor. E a gente mostrou que era possível obter capacitâncias altíssimas, da ordem de, eu vou mostrar aqui para vocês, da ordem de 500 farad, aqui ó, quase 500 farad por grama de material, uma capacitância altíssima, tá ok? Esse trabalho continua, a gente está desenvolvendo outros materiais atualmente, tá certo?
Tem alunos aí do ICTE envolvidos, o Pedro, por exemplo, mas a gente precisa de mais alunos, tá? Precisaria de mais alunos interessados nessas pesquisas, tá certo? De desenvolvimento de baterias e supercapacitores, tá ok? Se souberem de alguém interessado, por favor, nos avise. Esse já é um novo tipo de supercapacitor que a gente está fazendo. Ele é um supercapacitor tratado em plasma, ali mesmo no laboratório. E aqui é o chamado plot de Nyquist, né? A gente mostra que a capacitância, os valores de impedância, né? Ou melhor dizendo, a resistência do circuito devido ao resistor e à capacitância variam com a frequência, tá certo? Na verdade existe aqui aqui é a região de alta frequência, aqui é a região de baixa frequência, então esse aqui é o circuito equivalente que a gente simula, tá? Que está aqui. Então a gente mostra que realmente, dependendo da frequência que você trabalha, os valores de capacitância mudam consideravelmente. Tá, ok? Tem uma influência no circuito isso, tá? Também é um trabalho que precisa aí de alunos.